Olá, o meu nome é Suelen. Eu tenho 36 aninhos e eu conheci o GBR com 33. Foi engraçado porque eu estava numa fase da minha vida em que eu queria uma mudança. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 17 anos e comecei na área da restauração, fazer horários rotativos, trabalhar até às tantas da manhã e chegar ao final do mês com aquele ordenado espetacular, que é o ordenado mínimo, com muitas horas trabalhadas sem receber. Aos 20 anos fui mãe e a partir do momento em que fui mãe de uma menina linda, a vida mudou. Passei a pagar contas, passei a cuidar de uma casa, passei a ter responsabilidades que antes não tinha. E tanto o meu horário como o rendimento que eu tirava desse trabalho não era o suficiente. Era passar a vida a contar tostões, era ter medo que o carro avariasse, ter medo de partir um dente, ter medo de seja o que fosse, porque não havia dinheiro para mais. Mesmo assim, eu sentia que não sabia como melhorar, como crescer, como fazer diferente. E foi engraçado porque isso arrastou-se durante 10 anos. Ou seja, aos 33 anos eu estava exatamente no mesmo lugar, as coisas não melhoravam, por muito que eu acreditasse que um dia vai dar, esse dia simplesmente não chegava. E houve um dia que a GBR bateu uma porta. Uma pessoa que eu conhecia chamou-me e disse-me: olha, tenho aqui uma coisa para te mostrar. Pá, aquela coisa que toda a gente fica com medo de parar e ouvir. Não, eu fiquei realmente curiosa, porque se ela tinha uma oportunidade para mim, eu estava disposta a ouvi-la. Conheci um miúdo de 23 anos na altura que estava com uma vida financeira e estava 10 vezes melhor do que a minha. Como assim? Como é que ele conseguia chegar a esse ponto? O que é que ele sabe que eu não sei? E foi quando eu comecei a perceber que ele tinha uma educação financeira, ele tinha noções sobre como fazer dinheiro, como investir esse dinheiro, como pensar a longo prazo. E eu, com 33 anos, nunca tinha parado para escrever os meus objetivos. E isso deixou-me curiosa, fez-me realmente querer perceber o que era a GBR, como é que a GBR funcionava, e quanto mais eu conhecia, mais eu consegui começar a sonhar. Acho que a gente, conforme a idade vai passando, os sonhos vão ficando um bocadinho para trás. E houve duas coisas que me fizeram tomar a decisão para entrar na GBR. Porque muitas vezes nós andamos na vida com o piloto automático, ou seja, não paramos para pensar, não paramos para realmente analisar a nossa vida. E esse miúdo de 23 anos, que é o Guilherme Moreira, fez-me parar e pensar um bocado: ok, o que é que tu queres da tua vida? E eu vivo nos Açores. E a minha filha, desde pequenina, desde os 11 anos de idade, sempre me disse: mãe, eu quando for grande eu quero estudar para fora. Isso significava tirar a minha filha dos Açores, mandá-la para Lisboa, tratar de viagens, de propinas, de toda uma gestão logística que eu não tinha dinheiro para. Então eu comecei a imaginar na minha cabeça a minha filha com 18 anos e eu a dizer: filha, desculpa, tu não vais estudar para fora porque a mãe não tem dinheiro para pagar. Epá, e isso não pode ser. A outra situação que realmente me fez pensar foi na minha mãe. Minha mãe está com 71 anos e, graças a Deus, ela tem vida para muitos mais anos, faz a sua vida completamente independente. Mas vai haver um dia que a minha mãe vai precisar de mim. Vai haver um dia que ela vai precisar de eu estar lá com ela. E eu não quero dizer: oh mãe, agora vais para uma casa de repouso porque eu tenho que ir trabalhar. Epá, eu acho que a vida não pode ser simplesmente estar focados naquilo que é o trabalho. Aquilo que é mais importante para mim é a minha família. E eu estava a sentir que o caminho que eu comecei por levar desde os 20 anos até aos 33 era literalmente um caminho de sobrevivência. E eu quero ter tempo aos meus, eu quero ter tempo de qualidade de vida. E quando eu conheci a GBR, eu percebi que haviam pessoas aqui que estavam a trabalhar diariamente para terem essa qualidade de vida. E eu quero aprender isso, eu quero aprender como fazer isso. E assim foi, comecei a GBR. Curiosamente, um mês e meio depois de ter começado, ainda dava eu a tentar perceber como é que tudo isto funcionava, descubro que estou grávida do meu segundo filho. Eu estava assustada, se já não dava para cuidar de um em condições, quanto mais dois. E foi nessa altura que eu decidi que eu tinha mesmo que meter as mãos na massa, eu tinha mesmo que fazer acontecer. Eu trabalhei muito, não foi fácil, foram muitas horas de aprendizagem, muitas horas de trabalho árduo, mas a GBR ajudou-me a criar uma independência. Eu comecei a trabalhar a partir de casa e isso fez com que eu pudesse, em vez de chegar àquele fim daqueles 4 meses da maternidade, colocar o meu filho numa creche, eu fiquei com o meu filho um ano, 24 horas com o meu filho. Eu pude aproveitar todos os momentos e isso foi um cheirinho daquilo que eu posso construir para a minha vida no futuro. Daquilo que eu posso realmente criar as bases, com a ajuda da GBR, para ter mais tempo para a minha família. Então, o que é a GBR para mim? A GBR
é uma escola de empreendedorismo, uma escola de educação financeira, uma escola de desenvolvimento pessoal. Nós muitas vezes queremos ter uma vida melhor, mas temos medo de enfrentar as situações para podermos chegar a essa vida, para podermos crescer, para sermos a pessoa que precisamos de ser. E a GBR para mim é aquele boost de energia, aquela responsabilidade que te vai fazer olhar para a tua vida e dizer: meu, queres essa vida? Vai atrás, vai lutar, vai fazer alguma coisa por isso. Por isso, hoje em dia, como é que a minha vida está? Eu não estou rica, nem milionária, nem nada que se pareça, mas eu tenho uma visão completamente diferente daquilo que eu quero para mim, dos meus objetivos. Eu tenho uma clareza do que eu quero para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos, e tenho a coragem para lutar por isso. Tenho a coragem para fazer as coisas, para mudar. Há pouco tempo atrás, a minha filha virou-se para mim e disse: mãe, eu quero estudar para outra ilha, eu quero sair do sítio onde nós vivemos, eu quero ter outro tipo de oportunidades. E eu, sem saber como, sem saber o quê, simplesmente peguei e mudei a família toda para outra ilha. Porquê? Porque eu quero ser a mãe que dá as oportunidades aos filhos. Eu quero ser a mãe que está lá para eles, mas para isso eu tive que trabalhar em mim primeiro, e sem a GBR isso não era possível. Quem era a Suelen antes da GBR? A Suelen era aquela pessoa que se sentia presa, que sabia que aquela não era a vida que eu queria ter, que sabia que eu podia mais, eu queria mais, eu só não tinha a mínima ideia de como. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer para melhorar a minha condição financeira, para melhorar a condição da minha família, para ter mais qualidade de vida. E durante muito tempo, principalmente desde que eu comecei a trabalhar até aos meus 33 anos, eu sentia que estava presa naquele sistema que não me deixava avançar. Eu tinha imensas ideias de negócios. Eu pensava em abrir barraquinhas de cachorro-quentes, barraquinhas de sobremesa, tentar ficar com um café. Eu tentei, eu às vezes até ia lá, tinha um concurso público, eu inscrevia, mas depois amarelava porque faltava-me todo o crescimento pessoal, faltava-me a visão, faltava-me a coragem para realmente avançar. E quando eu conheci a GBR, isso ajudou-me a ter uma visão empreendedora da vida, a perceber que eu não preciso ter todas as condições para avançar. É preciso dar o primeiro passo. E esse primeiro passo foi a entrada na GBR. A partir do momento em que eu fiz saí dessa zona de conforto e eu comecei a perceber que dava para dar muitos outros passos a seguir. Eu comecei a perceber que dava para continuar a crescer. E eu acho que essa é a magia. É o fato de nós podermos passar tempo com pessoas que são empreendedoras, com pessoas que investem, com pessoas que sabem mexer com dinheiro, que sabem fazer dinheiro, mostra-nos que eles não são alienígenas que fazem isso do nada. Eles são pessoas comuns, que tiveram uma atitude diferente, que tiveram uma ideia diferente daquilo que é a vida e que foram atrás. Nós não somos menos. Simplesmente precisamos tomar a decisão de que esta vida não é o bastante e queremos mais. O GBR não pode acabar amanhã. Não dá. Porque o GBR não é um espaço. O GBR são pessoas. O GBR é uma mentalidade. Não dá para acabar, isso é impensável. Outro dia perguntaram-me se eu tinha desistido da GBR. É impossível desistir da GBR. É impossível deixar que a GBR saia da minha vida. Porquê? Porque faz parte do meu estilo de vida. Faz parte do meu ADN hoje em dia. Eu não consigo me imaginar longe destas pessoas. Eu não consigo me imaginar longe desses ambientes, desta cultura que está a ser criada dentro desta comunidade. A GBR faz parte de mim. Portanto, da mesma maneira que o amor pelos meus filhos, pelo meu marido, não vão acabar, a GBR também não vai. Porque é uma forma de estar na vida, é uma forma de viver a vida. A GBR é esta comunidade, é estas pessoas, é esta mentalidade. Agora, o que é que acontece? Nós passamos uma vida inteira a ouvir mais do mesmo. Tens que ir para a escola, tirar um curso, arranjar um bom emprego, ficar efetivo e estás a ser feliz. Não, aqui tu tens pessoas que querem mais. E o fato de tu estares perto deste tipo de pessoas faz-te querer mais também. Faz-te também querer evoluir, querer crescer. Então o que é a GBR para mim? Porquê que a GBR nunca vai acabar? Porque essa mentalidade já entrou. Se a gente misturar azeite com água e tivermos constantemente a colocar água, o azeite vai desaparecer e a água vai ficar. Pois é isso que eu sinto da GBR. Eu, ao longo desses últimos 4 anos e meio, tenho estado a colocar água dentro do meu copo. E o azeite, que é aquela mentalidade que a sociedade normalmente tem, pouco a pouco está a transbordar. E eventualmente vai ficar só a água. Por isso,
É impossível tirar a GBR de mim, da mesma maneira que é impossível tirar a GBR dos membros da GBR. Portanto, acabar não dá.